Olá, estamos começando a nossa retrospectiva do Boletim Legislativo com o que de melhor aconteceu na cidade e na Câmara de São José dos Campos. Hoje vamos falar sobre hábitos alimentares, financiamento para a Embraer e vacinação. Sem esquecer, é claro, de relembrar os projetos de lei aprovados aqui na Câmara. Começamos essa retrospectiva de hoje do Boletim Legislativo para falar sobre o centenário do Mercado Municipal, que vai ficar de cara nova. Isso porque o local vai passar por uma reforma e, assim, modernizar as instalações, ampliando as áreas de atendimento aos clientes. Esse é o som ambiente do Mercado Municipal em dias de chuva. As goteiras são consequência da estrutura antiga do prédio, que completou 100 anos em 2023. Essa é uma das demandas de melhorias que devem ser atendidas na reforma do Mercado Municipal. As obras iniciadas no começo do mês de junho vão contemplar partes desgastadas do espaço, como telhado, piso, banheiros, pintura e instalações elétricas. Uma intervenção desse porte, de reestruturar realmente desde da esgoto, água, elétrica, telhado, fazer toda a reforma da infraestrutura do mercado, isso nunca foi feito desse volume, né? Então, há muito tempo então, que o mercado necessitava dessa intervenção da prefeitura. Então o prefeito resolveu fazer essa intervenção e vai trocar piso, vai, enfim, fazer toda a infraestrutura e a gente vai ter um novo mercado municipal. A empresa vencedora da licitação ofereceu desconto de 28% sobre o valor do edital, fixando o custo total em R$ 3.728.329,25. A reforma será concluída em 18 meses, sendo dividida em 3 etapas. Para evitar que comerciantes e consumidores sejam prejudicados, a Prefeitura vai instalar containers no entorno do mercado municipal para não parar as atividades. Serão montados containers adaptados para a necessidade de cada um dos comerciantes. Então, quem tem câmara fria, quem tem necessidade de estrutura para fazer fritura, alimentação, todos os containers serão adaptados para cada tipo de comércio aqui do mercado municipal. Outra mudança apresentada pela reforma é a concessão do espaço, que após a conclusão das obras será administrado pela Associação dos Comerciantes do Mercadão. Dessa forma, toda a gestão ficará a cargo dos feirantes, como o Fernando. Ele é presidente da associação e avalia a alteração como benéfica. Para nós, no mercado é interessante, porque como nós eu tenho 40 anos, tem pessoas que têm 50, 60, 30, de 20 anos aqui dentro do mercado, para que a gente possa continuar com a tradição do mercado, né? E para nós, aqui da associação, vai ser melhor, porque a gente vai poder tomar decisões, né, para poder arrumar alguma coisa que está estragada. A reforma conserva a tradição e a história dos comerciantes e, ao mesmo tempo, reestrutura um espaço para receber melhor os visitantes, impulsionando a economia. E todo mundo ganha, a população vai ganhar um novo mercado, os comerciantes terão mais estrutura para trabalharem com mais tranquilidade, com mais estrutura, né, um banheiro arrumado, sem chover, calor também será resolvido, um problema de calor com telhado termoacústico, enfim, muitos problemas serão resolvidos e todo mundo vai ganhar com essa reforma e com esse investimento da Prefeitura e com essa nova gestão feita pelos próprios comerciantes. Para o Fernando, que está há 40 anos no mercado municipal, a expectativa é trabalhar melhor e atender melhor. Então a gente aguardava já por muito tempo, né, essa reforma, para que as pessoas, né, a população possa vir com mais tranquilidade, ficar mais aconchegado, mais gostoso de vir. E nós, né, que trabalham aqui, funcionários, né, para a gente também se sentir bem, né, num lugar gostoso, um ambiente mais agradável, né. E agora uma boa notícia. Em 2024, São José foi considerada uma das 1000 melhores cidades do mundo para morar, de acordo com a pesquisa internacional. E só 29 municípios brasileiros estão nessa lista, que levou em consideração diversos indicadores, como economia, capital humano e gestão. Na reportagem, vamos ver quais as características que fazem São José uma referência. Conhecida como a capital da aviação, São José dos Campos também pode ser considerada uma cidade coração de mãe. É que o município, que fica entre duas importantes capitais do Brasil, recebe e acolhe pessoas de diversos lugares do país.
Viviane nasceu aqui e é apaixonada por São José. Foi na cidade que ela estudou, fez carreira e não troca esse lugar por nenhum outro. Conheci muitas cidades do Brasil, mas São José dos Campos é incrível, né, gente? Quando tudo em São José, a arborização, a cidade, a estrutura, a organização, é uma cidade maravilhosa para se viver. A qualidade de vida que a empresária encontra aqui foi um dos pontos avaliados por um levantamento internacional. A pesquisa classificou municípios de 163 países e São José está entre as 1000 melhores cidades do mundo. No ranking da Global Cities 2024, realizado pela Universidade de Oxford, São José dos Campos ocupa a posição 611 entre 1000 cidades consideradas ideais para se viver. A pesquisa usou o Índice de Desenvolvimento Humano para classificar os municípios. O IDH é calculado de acordo com indicadores como expectativa de vida, renda, acesso à saúde e educação. Para este economista, algumas características de São José favorecem o resultado. A própria posição geográfica, nós estamos aqui entre o eixo Rio-São Paulo, na beira da Dutra, onde passa 70% da riqueza passa por aqui, e também acabamos sendo um hub entre o sul de Minas e o litoral, onde temos o porto e toda a parte turística. Então, posicionamento geográfico e mais essas características do IDH levam São José a ser um candidato muito bom para se morar. Ainda segundo o especialista, a instalação de grandes empresas em São José atrai mão de obra qualificada. Movimento que também contribui com a expansão de centros educacionais. Nós temos aqui 5 universidades públicas de grande porte, né, entre ITA, Unesp, Unifesp, FATEC e INPE. Várias outras particulares, inclusive as recém-chegadas de medicina. Então nós temos aqui uma atração de pessoas, de cabeças pensantes que fazem pesquisa, que criam negócios, que criam técnicas que serão usadas no mundo inteiro. Todas essas características têm atraído cada vez mais pessoas para São José. Dados do Censo 2022 mostram que a população da cidade cresceu 10,71%, o que exige do poder público planejamento e investimento em infraestrutura. São José acaba atraindo muitas pessoas pela sua formação. Então aqui tem pessoas que vêm para estudar, tem pessoas que vêm para desenvolver negócios, e eles acabam ficando. Então eles podem vir de vários pontos do Brasil, até da América Latina, e eles se estabelecem em São José ou nas regiões, nas cidades da região. E isso fomenta outros negócios, porque ele acaba atraindo parceiros das suas cidades de origem, ele acaba atraindo mais investimentos, e São José com isso vai crescendo e diversificando, o que é muito bom para a cidade. E para quem ama São José como a Viviane, a cidade ainda tem outra característica que a torna especial: os parques, praças e áreas verdes. Alguns desses lugares estão entre os cantinhos preferidos dela. E quem vai dizer que essa imagem do banhado não é um verdadeiro cartão postal? Me encanto com todos os parques. Então, o Parque da Cidade, estou sempre por lá. O parque perto do aeroporto, o Parque Santos Dumont. São lugares assim que eu gosto muito. Mas São José é cheio de cantinhos, né? Então estamos sempre aí correndo os parques da cidade e os lugares encantadores que a gente tem por aqui. Como nós vimos na matéria anterior, a indústria é um dos fatores que ajudam a elevar a qualidade de vida de São José dos Campos. E no ano passado, a Embraer fechou um acordo com o BNDES para financiamento de mais de 4,5 bilhões de reais do governo federal para serem usados na exportação de 32 jatos comerciais encomendados pela companhia American Airlines. Confira detalhes na reportagem. Um contrato de financiamento entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Embraer prevê um aporte de 4,5 bilhões de reais para exportação de aeronaves para a empresa American Airlines. O investimento representa a expansão da empresa e reafirma a posição da indústria aeronáutica brasileira no cenário internacional. O BNDES garante a competitividade da indústria brasileira no mercado global, ao mesmo tempo que contribui para o resultado da nossa balança comercial. E hoje nós estamos aqui para celebrar mais um marco muito importante, com a aprovação do financiamento à exportação de 32 aeronaves para a American Airlines.
O pedido da American Airlines inclui 90 jatos E175, com direitos de compra de outras 43 unidades. Um dos modelos mais populares nos voos regionais nos Estados Unidos, a aeronave apresenta preço de tabela de 55 milhões de dólares. Pelo valor da moeda estadunidense em relação ao real, a negociação impulsiona a economia brasileira, como explica o economista Alexandre Faria. Pelo valor do dólar, é muito mais benéfico a gente exportar do que importar. Internacionalmente falando, é muito bom para nós, né? É muito bom para a Embraer, que tanto exportando, quanto mais exportar, né? Mais dinheiro aí, maior a receita da empresa. Outro benefício da exportação é a geração de empregos. Atualmente, a Embraer tem cerca de 19 mil funcionários. A expectativa com o investimento é que sejam gerados 900 novos postos de trabalho nas fábricas no país. Além dos empregos diretos, o financiamento também deve gerar contratação de empresas terceirizadas, impactando positivamente a economia municipal e nacional. Isso aí para o município é excelente, porque iniciam-se empresas prestando serviço para a Embraer, onde essas empresas pagam impostos, né? A própria Embraer aumenta as vendas, aumenta a carga tributária. Isso aí para o município é muito interessante. E aí aquece a economia, gerando emprego e através do emprego que a economia gira, né? O aporte do BNDES consolida o bom resultado da Embraer nos últimos meses. De acordo com a empresa, só no segundo trimestre deste ano foram entregues 47 jatos, uma alta de 88% no comparativo com o mesmo período do ano passado. As exportações dessas aeronaves e dos futuros aviões que devem ser vendidos aos Estados Unidos fortalecem a imagem comercial do Brasil, abrindo margem para novos investimentos. É importantíssimo a gente ter uma empresa, né, de grande porte, que é no caso da Embraer, né? Esse fechamento de venda que ela fez é importantíssimo, porque faz com que a empresa cresça, né, e ela, como que eu posso dizer, o nome dela, né, mundialmente falando, né, fica bem melhor aí. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo dessa retrospectiva. No próximo bloco, vamos falar sobre saúde, hábitos alimentares e vacinas. Já já estamos de volta. Voltamos com a nossa retrospectiva e vamos ver uma matéria sobre um assunto que tem sido recorrente nos últimos dias: o uso do celular pelas crianças durante as refeições. Vamos ver nessa matéria quais os riscos e o que pode ser feito para evitar essa situação. A mesa aqui é sagrada. Hora de mãe e filho aproveitarem a companhia do outro. Entre sorrisos e muito carinho, o Alonso toma o café da manhã, que hoje foi... panqueca de banana. Celular na hora das refeições é muito raro. A Jéssica restringe o máximo que pode. Às vezes ele assiste televisão enquanto come, mas eu percebo que ele não come com muita atenção. Então tem que ficar falando: Alonso, já comeu? Alonso, tá comendo, né? Quando ele senta na mesa para comer sem televisão e conversando com a gente, a alimentação vai muito melhor, ele presta atenção, acaba até comendo mais rápido. Depois de comer, aí sim, o Alonso vai para o sofá e pode assistir TV. Passa algum tempo vendo desenhos, mas tudo de forma moderada. O controle dessa exposição às telas é um cuidado que a Jéssica faz questão de manter. Eu não pretendo deixar um uso totalmente liberado. Eu acho que acaba fazendo mal para a criança. É muito importante a interação com as pessoas, né? Eu acho que com o tempo acaba virando uma consequência. Talvez depois de determinada idade ele vai ter um celular próprio, né? Mas eu acho que a limitação é bem importante. Uma relação saudável com as telas pode ser o caminho para uma alimentação melhor. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná mostrou que o hábito de comer vendo TV ou usando o celular estimula o consumo de alimentos menos nutritivos. O levantamento foi feito com 1.200 estudantes entre 10 e 19 anos. Pode ser para dar uma olhada rápida nas redes sociais, para resolver um problema ou até por distração mesmo. O uso do celular está associado à socialização, ao entretenimento e também à produtividade. Fato é que esse comportamento afeta a saúde física e também a mental.
Ainda de acordo com a pesquisa, 3 a cada 4 pessoas usam telas mais de 2 horas por dia. Na lista dos maiores aliados da má alimentação, a televisão aparece em primeiro lugar, em 56,5% dos casos. Depois vem o celular, com 53,2%. E em terceiro, os videogames, com 22%. Essa psicóloga explica que o uso excessivo de telas impacta todas as etapas da vida, principalmente a infância. Mas é preciso equilibrar essa exposição à realidade de cada família. Varia bastante da rotina dessa família, dessa casa, dessa criança, da realidade de cada um. Então, hoje tem escolas que estudam com tablet, não usam mais aquele material de papel. Então, pode ser benéfico, sim, o uso de aparelhos, mas precisa, é como a gente fala, né? Tudo em excesso faz mal, então precisa ficar de olho. Começou a perceber que está afetando outras atividades do dia a dia, ou principalmente a saúde física e emocional da criança e do adolescente, é um ponto de atenção. O uso precoce de celulares também pode causar outras disfunções. Diante de tantos produtos, a criança pode encontrar dificuldade para gerenciar os próprios desejos de consumo. A gente está assistindo matérias, assistindo filmes, vem aquele refrigerante gelado num dia de calor, né? Se para o adulto vem aquela cerveja gelada, bate uma vontade de tomar cerveja para se refrescar, imagina a criança, quando vê um lanche gostoso. Então, ela passa a querer usufruir, né? A querer consumir aquele produto. E, normalmente, são produtos nada saudáveis. Então, tanto as crianças pequenas, as crianças menores, até ali depois dos 2 anos, elas já têm acesso a esses conteúdos, quanto as crianças maiores e adolescentes. Então, a gente precisa olhar bastante o conteúdo que vem sendo feito. Na Câmara, o controle dos pais sobre a exposição às telas é visto como essencial para a manutenção da saúde infantil. Para o Legislativo, é preciso que o poder público oriente sobre a interação excessiva com dispositivos eletrônicos. Aqui eu acho que a gente pode estimular os debates, as formações em relação a isso. Muitas vezes os professores que levam isso para os pais, né? Porque às vezes os pais nem estão cientes disso, não vê uma reportagem com a correria do dia a dia, não tem a consciência disso. Então, os educadores é uma boa linha para levar isso para os pais, para que os pais comecem a olhar isso com mais carinho. Ainda segundo os vereadores, para uma infância saudável, é preciso promover o equilíbrio entre telas, exercícios físicos e atividades educativas. Crianças que ficam até irritadas quando não usam o celular. Então, para tudo precisa do celular, até para comer, que seria o momento dela saborear o alimento, de comer comida mais saudável, de repente estar na mesa junto com os familiares. Então, tudo isso impacta. E se ela se alimenta mal, ela também se desenvolve mal. Tanto se desenvolve o corpo quanto o cognitivo, né? Então, é importantíssimo. Agora vamos falar sobre vacina. Porque em 2024, o país passou a oferecer dose única para a vacinação contra o HPV, substituindo o modelo de 2 aplicações. A meta é ampliar a cobertura vacinal, que caiu desde a pandemia de Covid. Vale lembrar que a imunização contra o HPV é a principal prevenção de doenças, como o câncer de colo do útero. O novo protocolo de vacinação contra o HPV já começou a ser adotado nas unidades básicas de saúde de São José dos Campos. A proteção, que antes era aplicada em 2 etapas, agora será feita em dose única. A gente está usando a mesma vacina que a gente tinha na rede, só que a formulação dela, né, a jeito de aplicar o calendário dela, entrou como uma dose. Para quem, Fran? A gente vai fazer para 9 a 14 anos, meninos e meninas, uma dose única, e vai estar também fazendo para pegar um pessoal que ainda não foi vacinado de 15 a 19, nesse momento também com uma dose única. A vacina distribuída pelo SUS é a quadrivalente, que previne contra os vírus responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. HPV é a sigla para papilomavírus humano, transmitido sexualmente. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de infecção pelo HPV na genital atinge 54,4% das mulheres e 41,6% dos homens
que já iniciaram a vida sexual. A vacina de HPV ela é muito importante porque ela é a única vacina que é capaz de prevenir alguns tipos de câncer, né? Além das verrugas genitais. Ela previne não só o câncer de colo de útero, como o câncer de pênis, o câncer de orofaringe, vulva e vagina. E canal anal também. Então, a gente tem uma vacina que é praticamente inofensiva para nós, que previne uma grande quantidade de doença. Em São José dos Campos, o imunizante é aplicado em todas as unidades básicas de saúde. E o esforço agora é para aumentar a taxa de imunização. No ano passado, das 56 mil pessoas aptas a se imunizarem, apenas 17% foram vacinadas. Em 2024, a adesão continua baixa, não atingiu nem 5%. Para mim, ter uma cobertura satisfatória, eu ter realmente essa proteção de HPV na vida adulta, eu tenho que ter 80% de cobertura vacinal. Então, a gente está fazendo estratégias de leitura de caderneta de vacinação em escola, né? Quando você faz a vacina meningo CWY, você acaba também ofertando a vacina HPV. E agora, né, com uma dose só, é melhor que a pessoa não precisa voltar na unidade para tomar essa segunda dose. Para tentar ampliar a cobertura vacinal, o governo federal estuda a possibilidade de levar a vacina para as escolas. A vereadora Juliana Fraga avalia que a medida poderia facilitar a adesão. Eu lembro de alguns anos atrás, como tinha vacinação nas escolas, né, de poliomielite, de sarampo, tinha vacinação nas escolas. E por que não voltar essa vacinação? A gente teve um período aí de muita gente falando mal das vacinas, mas a gente sabe o quanto vacina é importante para erradicar doenças. Então, eu acho importante sim levar, lógico, tem que ter autorização dos pais, mas levar a vacinação e o conhecimento da importância da vacina para as escolas. A médica ressalta que a vacina é a forma mais eficaz de prevenir o câncer de colo de útero, que, segundo o INCA, deve registrar 17 mil novos casos entre 2023 e 2025. Como mais de 90% das ocorrências são provocadas pelo HPV, a especialista afirma que, com a vacinação efetiva, seria possível até mesmo erradicar a doença do país. O que a gente vê é que em países onde a vacinação é amplamente difundida, como na Austrália, que é onde começou a vacina do HPV, a gente não tem mais câncer de colo de útero, porque muito mais que 90% dos cânceres de colo de útero são causados pelo vírus. A partir do momento que você tem mais de 90% da população vacinada, a gente erradica o câncer, entendeu? E daí você vai estar erradicando um monte de sofrimento pela doença, de custo de tratamento. Então, é muita coisa que você está erradicando junto com a erradicação da doença. Aos 10 anos de idade, Lívia está pronta para se imunizar e já entendeu a importância da proteção. Como minha mãe sempre fala, a vacina é igual uma picadinha do bem. E todo mundo que tem entre 9 e 19 anos tem que tomar essa vacina para se prevenir de tipos de câncer. Vamos fazer agora a nossa segunda pausa e, na volta, relembrar os projetos de lei aprovados aqui na Câmara de São José dos Campos. Já já voltamos. De volta com o nosso último bloco da retrospectiva do Boletim Legislativo, dessa vez falando de inclusão, pois um projeto de lei aprovado pelos vereadores no ano passado estabelece diretrizes para a criação de banco de empregos para pessoas com autismo na cidade. Lucas, de 24 anos, trabalha em um supermercado na zona sul de São José dos Campos. Diagnosticado com um transtorno do espectro autista, esse é o primeiro emprego dele. Peso produtos, eu reponho, eu atendo clientes aqui na loja, de vez em quando dou uma ajuda aqui na cozinha também, onde estiver precisando, que na situação atual a gente está precisando de pessoas, né, para comporem o time, né? Mas Lucas é exceção entre os 2 milhões de autistas no país. Apesar da lei de cotas garantir uma parcela mínima de vagas destinadas a deficientes nas empresas brasileiras, poucas pessoas com autismo estão, de fato, empregadas. De acordo com o IBGE, 85% das pessoas adultas com espectro autista no Brasil estão desempregadas.
o dado revela que ainda existe um longo caminho para a inclusão. A primeira barreira é o preconceito de ninguém presumir competência, de todo mundo já taxar, é o autista, ele não consegue fazer. E a empresa que já sabe, que já lida com outros PCDs, achar que ela vai precisar muitas vezes de muitas adaptações e que ela não está preparada para todas essas adaptações e acabar negligenciando a vaga para o autista, né? Então a gente fala que, querendo ou não, a gente acaba, entre aspas, brigando com um cadeirante, com um deficiente visual, um deficiente auditivo, e a empresa fala assim, eu acho que cadeirante eu já sei o que ele precisa, é mais fácil de incluí-lo, vou contratar um cadeirante e não um autista. Mas uma lei aprovada na Câmara pode ajudar a mudar essa realidade. De autoria do vereador Fabião Zagueiro, o projeto estabelece diretrizes para a criação do banco de empregos para pessoas com transtorno do espectro autista no município. E aí o objetivo, tendo esse local, né, para os autistas, para eles serem, né, contratados, eu acho que fica mais fácil para a empresa ou que seja para eles serem contratados. Na justificativa, o projeto defende a importância da inclusão das pessoas com espectro autista no mercado de trabalho. A ideia é firmar convênios com entidades públicas ou privadas, que devem destinar 2% de suas vagas para profissionais autistas. O objetivo é junto com, empresas públicas, privadas, com as agências, porque a gente precisa arrumar uma maneira, A gente sabe que temos, vários autistas, na nossa cidade e eles precisam ter esse acompanhamento, precisa ter essa oportunidade. Então o objetivo é com isso eles terem um banco de dados para que eles possam ser contratados pelas empresas. E as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com espectro autista no mercado de trabalho muitas vezes são causadas pela falta de compreensão e conscientização do que é o autismo entre os empregadores e a sociedade. Por isso, a fundadora da ONG Ter Amigos acredita que também é necessário apostar em outras ferramentas de inclusão. Enquanto empresa, eu sugeriria que elas buscassem informação, conhecimento a respeito do autismo. Não esperar eles terem um funcionário autista para entender a respeito do assunto. Enquanto faculdade também, vamos lembrar que, ou cursos técnicos, vamos lembrar que muitas vezes os autistas eles vão precisar dessa formação para entrar no mercado de trabalho, que são os autistas mais independentes, o de suporte 1. Mas a gente tem os autistas de suporte 2, que também podem entrar no mercado de trabalho, obviamente com mais apoio, com mais necessidade de adaptações, mas eles também são capazes. Para Lucas, estar inserido no mercado de trabalho de forma inclusiva ajudou muito no desenvolvimento profissional. Ele acredita que o projeto de lei vai beneficiar muitas outras pessoas com TEA. Vai ser um projeto que vai ajudar bastante, nesse sentido. A gente está procurando pessoas assim, que estejam dispostas a se desenvolver, a trabalhar, a socializar também, pois a gente é uma equipe que é acolhedora, a gente acolhe, a gente procura aprender sobre as pessoas, já que cada pessoa tem seu estilo, e seria interessante, realmente, para a pessoa se desenvolver, o pessoal faz bem nesse sentido. E assim terminamos mais um dia de retrospectiva do Boletim Legislativo aqui na TV Câmara. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, pelo @TV Câmara SJC. Amanhã temos mais um encontro para relembrar as principais reportagens de 2024. Muito obrigado pela companhia e até mais.